E aí, gente, tudo bom com vocês? João Guedes, o perambulista, de volta. Gente, hoje, não somente hoje, lógico, já tem alguns dias, eu estou tentando pesquisar a respeito de insumos para indústria automobilística e motociclística. Pois bem, consegui reunir algumas informações que me fizeram concordar com o Chico Sepúlveda quanto a sigla que é o quê? Quanto o otário paga. Vou explicar o que é. Desde que eu me dou por gente, e isso lá pelos idos de 1974, 75, 76, né? Que eu fui obrigado pelo meu professor de história a começar a ler a parte de economia do jornal. Desde então eu nunca deixei de ler a parte de economia, fosse em jornal, revista, sites, de maneira geral. A primeira coisa que eu faço logo de manhã quando eu acordo é abrir o computador, entrar nos sites de jornais e ler a parte de economia. Em seguida eu leio a parte de política, que é para poder correlacionar uma coisa com a outra. Eu costumo ler pelo menos um jornal de direita, um jornal de esquerda e um que faz uma mistura dos dois. Porque, conforme dizia meu avô, a verdade está em algum ponto ali naquele meio. Então eu costumo ler bastante sobre isso. E repetindo, desde que eu me dou por gente, a indústria está reclamando do dólar, dos salários, da eletricidade, dos insumos, mais recentemente do preço dos containers, do preço do transporte, do preço dos chips, da falta de chips, do preço dos combustíveis, do preço da nafta petroquímica, do GLP e por aí vai. Todo mundo reclama disso. Todos eles têm a mesma cantilena de que o Brasil tem um sistema tributário confuso, que a gente tem o sistema tributário mais caro, que a gente tem a maior dificuldade para isso, para aquilo outro, que as estradas não prestam, que o transporte aqui é muito mais caro porque as estradas não prestam. Pois bem, vamos fazer um comparativo de antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Uma moto que antes da pandemia custava 32, 33 mil, o preço de site, tá? Hoje custa 50 mil. Veja bem, entre 2021 e 2023, a moto subiu simplesmente 60%. Daí você vai falar, Guedes, sinceramente, mas nesse meio tempo tudo subiu também. O custo do chip subiu, o transporte subiu, tudo subiu. Verdade. Tudo isso aconteceu durante a pandemia. Só que quando a OMS
disse que já não é mais uma pandemia, é só uma endemia, como por exemplo a influenza, que você tem a vacinação todo ano, todo ano com uma cepa de vírus novo, que eles acham que é o que vai rodar durante aquele período do mundo, com a vacinação aí à vontade para quem quiser, certo? Não tem indústria parada, não tem transporte parado, não tem nem nada que atrapalhe o fluxo de mercadoria no mundo. No que diz respeito a eletricidade, chip, combustível, borracha, produtos petroquímicos. No momento, no mundo, não se tem notícia de haver nenhum problema quanto a isso. O preço da tonelada transportada via marítima em 2021, 2022 chegou ao custo máximo de $4.000 por tonelada. Hoje esse preço está em $1.200 por tonelada. O preço do petróleo chegou a bater em $140 no auge da crise da pandemia. Hoje está na faixa de $100 e baixando, e com tendência de baixa. Tanto que a OPEP ela já está pensando em reduzir a produção para poder manter os preços. Pois bem, a OPEP baixando a produção para manter o preço. Frete marítimo caiu. Temos uma seca sazonal em Manaus, que provavelmente, se tudo correr como se espera, em janeiro já começa o período de chuvas e já começa a normalizar o calado no Rio Amazonas. Começa a chover na região amazônica. A maioria, se não todas as estradas lá não são asfaltadas, ou seja, vai virar um atoleiro novamente. Então, se há um problema na região amazônica com a seca, também vai haver um problema com a chuva. E esse problema da chuva, todo ano tem. Todo ano. E nem por isso as motos explodem de preço, porque os caminhões estão atolados na Transamazônica. Ou em outras estradas que porventura usem e fiquem com lama até no último fio de cabelo. Muito bem. Tudo isso eu estou te falando baseado nas informações que eu colhi na Fiesp, na Associação da Zona Franca, que agora eu não lembro qual é o nome, e no Sindicato das Indústrias da Zona Franca de Manaus. Tudo isso foi coletado lá. Ou seja, todas são associações patronais. Ou seja, que vão puxar a sardinha de quem produz. Certo? Muito bem. Partindo desse princípio,
Qual a justificativa para aumentar o preço de moto? Em 60% em 2 anos. Para aumentar, houve até a justificativa. O dólar explodiu. Ele saiu de R$ 4 e foi para quase 6. Chegou em um dia ou dois, chegou a 6,01. E segundo o grande Paulo Guedes, o dólar só chegaria no final do governo a 5 se ele fizesse muita besteira. Bom, parece que fez. Mas não é o objetivo desse vídeo. Tudo subiu durante a época da pandemia pelas razões que eu já coloquei aqui. Transporte, paradas de produção, falta de componentes. Ok. Uma subida do petróleo espetacular. Ok, novamente. Só que o petróleo teve uma queda estúpida. O preço do transporte marítimo teve uma queda estúpida. Os chips já estão com a produção normalizada e já teve uma queda de preço significativa. E, no entanto, o preço das motos não caíram um centavo que fosse. Aproveitando, eu também vi uma reportagem que englobava a Associação Brasileira de Veículos Automotores, mas a de carros, em que eles foram bem explícitos, o que me deixou um pouco mais passado com a situação. Porque quando o Henry Ford montou a linha de montagem, a linha de produção, né, em que você fazia um modelo T a cada hora, a ideia era que você pudesse produzir mais rápido para ser mais barato e eu poder vender mais barato e ganhar mais sobre o volume. E agora a indústria, segundo essa associação, se interessa mais em lucrar mais sobre a unidade, não sobre a quantidade, não sobre um volume maior de produção, para você ganhar um pouquinho em cada unidade para fazer um bom dinheiro. Aquela história de que de grão em grão a galinha enche o papo. Então, essa história acabou. Eles querem ganhar muito sobre uma unidade específica, que foi o que a Ford fez quando resolveu fechar as fábricas aqui e passar a importar os modelos, que agora não tem modelo menor, mais barato do que 250 a 300 mil, como se fosse um modelo premium, maravilhoso, show de bola, pica das galáxias, que resolve, faz o resumo do jornal para você, traz um cafezinho e te leva sem você nem precisar dirigir. Nem pouco, não chega nem perto disso. Muito pelo contrário. A mesma coisa está acontecendo com a indústria de motos. E isso é culpa do índice QOP. Quanto que o otário paga? E esse último lançamento que houve da XRE 300 Sara se encaixa muito bem nessa história. Por que se encaixa? Quando a Honda soltou a CB300, ela soltou por um preço de site, tá? O PPS,
aqui 19.900. A versão com ABS, é mais cara. Passou 3 meses, 4 meses, ela subiu 2.100. Passou 6 meses, ela subiu mais 600, 700 reais. Ou seja, num prazo de 6 meses, ela aumentou simplesmente 15%. 15%. Por quê? Por conta do índice QOP. O índice quanto o otário paga. Porque, veja bem, se numa capital tem otário pagando 3, 4 mil de ágio, por que que eu, Honda, eu, Yamaha, eu, Royal Enfield, eu, Triumph, eu, qualquer empresa que você queira colocar aí, vou deixar de ganhar 3, 4 mil em cada unidade? Aí quem estaria fazendo o papel de palhaço não é o otário, sou eu. E ela soltou? Tome. Aí começou a diminuir um pouco a procura, né? Mas ainda assim tem bastante gente, tem uma venda muito expressiva. Aí eu pergunto para você, quanto que iria sair a XRE que custava 25 mil, que já era caro? 25 mil numa moto que tinha absolutamente nada de tecnologia, que não tinha nada que justificasse esse preço, já era caro. Daí ela viu que estão se estapeando, que estão aí endeusando, dizendo as maravilhas de um produto, que a moto simplesmente é um produto. E eu estou vendendo esse produto defasado, sem mexer praticamente nada nele nos últimos 10 anos, por 25 pau. Quando chega na loja, nos grandes centros, os caras pagam 28, 30, fácil. Então, em vez de eu chegar e colocar 25, 26 mil, né, já que eu estou incorporando um monte de tecnologias que ela não tinha e também que não são nada excepcional, em termos de custo, não são nada excepcionais, porque é coisa que já está desenvolvida há anos aí. Ela pegou e já chutou o balde e colocou lá o índice QOP. Mandou a 28 a 27 a mais barata e 29 e quase 30 a mais cara. E o que é pior, continuam achando que está justo o preço. Ou tá legal o preço, vou comprar. Só que esse preço, quando chegar na loja, ele vai fácil para 32, 33, 34. Por conta do índice QOP-L. O índice QOP da loja. E vai ter trouxa pagando. Gente, enquanto a gente estiver sendo otário e pagando qualquer coisa pagando ouro por qualquer coisa, isso não vai mudar. O pior mesmo, sabe o que é? A expectativa de aumento de preço de quem não aumentou o preço. Aumentou sim, aumentou 800 reais desde que chegou, aumentou 800 reais desde que começou a vender, com 5 lojas
que é o caso da Bajaj, tá? Eu não sou garoto propaganda da Bajaj e não ganho nada da Bajaj e não tenho nem sequer um patrocínio para chamar de meu, tá? Então, para quem estiver achando que eu estou ganhando alguma coisa falando isso, eu não estou ganhando absolutamente nada, ok? Bajaj começou com 5 lojas, vendendo a moto a 24 mil, aumentou para 25 desde que chegou no país. E essa história de desde que chegou no país, já tem gente aí falando que a linha 2024 vai subir. Por que vai subir? Não tem razão. Porque veja só, quando você coloca todo o custo dela em dólar, quando você pega e coloca o lucro dela em dólar, esse lucro aumentou. Pô, como é que aumentou se ela não aumentou o preço? Simples, caro gafanhoto. Porque o dólar estava a 5,20 há um ano atrás e agora está a 4,90. A cotação do dólar cai. Quando você vende uma moto, você descontando todos os seus custos, sobra um valor X em real. Se em outubro de 2022 ela recebia como lucro $1.000, uma suposição, um valor chutado aleatório, tá? Agora ela passou a receber $1.080, porque a cotação do dólar caiu. Então eu preciso de uma quantidade menor de reais para comprar dólares. E se eu continuo recebendo a mesma coisa, eu ganhei mais em dólar. Simples, gafanhoto. Não precisa ser nenhum gênio da matemática para isso. Então, gente, analisem. Quando uma moto chega aqui por um preço, ela já está em linha há anos, e ela aumenta de preço simplesmente na faixa de 11%, como foi o caso da XRF Saara, sem nenhuma justificativa. Bom, você está querendo dizer como sem nenhuma justificativa? Ela não incorporou tecnologias novas? Sim, ela incorporou tecnologias novas. Só que todas essas tecnologias novas somadas no custo de produção daquela moto não impacta 11%. Então entrou aí também o índice QOP. O índice de quanto o otário paga. Daí eu vou fazer uma pergunta para vocês. O seu salário, aquele que cai o din-din na sua conta todo mês, no quinto dia útil, aumentou 11%? Não, né? Eu tenho certeza que não, porque o meu também não aumentou. A minha aposentadoria não aumentou 11%.
aumentou 4 e pouco. Que não há nem aumento, é só um reajuste da inflação, que dizem por aí que é esse valor. Eu acho que é mais. Mas enfim, eu não vou ficar discutindo a economia governamental aqui. Porque aqui não é lugar para discutir política, mas economia de modo. Então, raciocine o seguinte: você não aumentou os seus ganhos em 11%. Você, além de não ter aumentado em 11% os seus ganhos, ainda teve o que acabou equilibrando, mas ainda comeu um pouco do salário. Você teve aumento de energia elétrica, uma redução razoável no custo de alimentação, uma queda boa no preço do combustível, que passou de 7 para 5 reais, pelo menos aqui em Pernambuco. Você teve um aumento na escola, se você tem filho em escola particular. Você teve aumento no seu plano de saúde, que não foi baixo. Você teve uma série de aumentos na sua vida, mas o seu salário não acompanhou nenhum deles. E sem uma razão aparente, sem nenhum motivo, se aumenta 5% em uma loja, e 11, em uma loja não, em uma montadora, e em outra se aumenta 11%. Em 2 anos teve uma queda significativa nos custos de produção, porque muitos dos preços que impactam nesse custo tiveram uma queda significativa, mas o teu preço subiu 60%. O salário de vocês subiu 60% nesses últimos 2 anos? Eu acredito que caiu. Pelo menos as estatísticas dizem que caiu. Então, vamos parar de ficar pedindo, pelo amor de Deus, aumenta o preço que eu quero pagar? Gente, tem gente falando em canais no YouTube e até o produtor de conteúdo muitas vezes concorda com o cara que está na hora de subir o preço. Pô, acorda, cara. E que economia que você está vivendo? O teu ganho está subindo 11%, 12%, 15% no ano. Em 2 anos o teu ganho aumentou 60%. Moto que custava em 2020, 2021 17, 18 mil, chegou aqui em 2022, 2021, subindo 40%, 50%. E qual a razão para isso? Falta de componentes? Ok. E agora que os componentes já estão aí, com a produção normalizada, abaixou o preço para você? Abaixou 1 cêntimo em qualquer moto que você for comprar? E ainda querem aumentar mais? Ou nós, como consumidor, tomamos a atitude de não vamos comprar. Ah, mas aí a indústria vai embora, vai ter um monte de desemprego. Gente, a indústria que vai é a indústria que volta. Ou vocês acham que lá fora, quando aumenta muito o preço,
Não fica mofando lá na concessionária, na loja ou no diabo que seja. Um exemplo clássico. Ok? Clássico. Essa Honda CB300 que a gente tem aqui, que já é capada em relação ao que é vendido na Índia. Na Índia. E lá eles têm a suspensão invertida, tem conexão com o celular, tem um monte de coisinhas que a Honda do Brasil não colocou no Brasil. Ok? Está flopada lá. Já baixou o preço 3 vezes. Só que na Índia baixa. Na Europa baixa. Nos Estados Unidos baixa. Na Austrália baixa. Só que aqui aumenta. Eu nunca vi. Eu tenho 59 anos. Eu acompanho a economia há 47. Eu nunca vi nada baixar o preço aqui. Teve a crise hídrica. Lembram disso? Da crise hídrica que aumentou o preço da eletricidade estupidamente? Abaixou o preço de volta? Sequer subiu abaixo da inflação. Sequer. O único produto que eu vi que caiu de verdade, e isso foi agora no governo Lula de 2023, foi a primeira vez que eu vi isso acontecer, porque já estava um preço absurdo no ano passado. Foi gasolina e álcool. Foram os únicos produtos que eu vi cair de preço. De resto, se não se manteve, subiu. Tenho de ser honesto também. A carne baixou bem o preço. Os alimentos em geral caíram bem o preço. Só. E mesmo assim, isso é uma coisa sazonal. Que daqui a pouco vão dizer que está na entre-safra, vai aumentar de novo. Assim como o álcool também. E aí vai impactar no preço da gasolina, porque praticamente 1/3 da gasolina é álcool. Pelo menos o que vai ao consumidor. Então, novamente, não está na hora de a gente começar a segurar um pouco mais as nossas motos, segurar um pouco mais os nossos carros, segurar os nossos bens mais caros e usar um pouco mais, mantendo eles, lógico, segurança, tudo direitinho, como tem que ser. E começar a deixar pegar poeira nas lojas? Mas aí você está prejudicando a indústria nacional. E não prejudica a indústria nacional ela não vender? Seja pelo preço, seja porque eu não quero comprar? Não vão chorar lá para o governo pedindo, pelo amor de Deus, me financia aqui, me abaixa o preço aqui, me dá isenção fiscal? E eu tenho isenção fiscal? Mesmo, eu estou com 59, já vou entrar na lei do sexagenário, dos 60 anos, eu vou ter isenção fiscal por conta disso? A Receita vai me cobrar do mesmo jeito e se eu não pagar eu estou ferrado. Você que está indo desse lado, você tem isenção fiscal? Não tem. E, gente, vamos parar com essa noia de que vai aumentar. Não tem razão para. Se você, em vez de ficar
vendo novela, em vez de ficar com a cara enfiada na Netflix, em vez de ficar com a cara enfiada na tiazinha do toque lá, do TikTok lá, que fica balançando a bunda, pegar um pouco desse tempo e começar a prestar atenção no que está acontecendo nesse país e no mundo, porque o mundo também interfere no nosso dia a dia. Você vai começar a se perguntar, por que eu tenho que aceitar esse aumento aqui? E se você começar a se perguntar, você vai começar a olhar para os bens que você tem e vai começar a pensar, dá para segurar um pouco mais. A moto tá boa, dá para rodar aí mais uns 10, 20 mil. Pensa nisso. Pensa que a tua moto, ela tem que durar 5 anos. Que é um prazo bem razoável. Principalmente você que não trabalha com entrega, né? Esse pessoal desgasta o equipamento muito mais rápido, naturalmente. Mesmo que não fique dando grau, mesmo que né? O desgaste natural acontece porque eles rodam muito. Mas principalmente você que usa só para ir do trabalho para casa, da casa para o trabalho, que vai dar uma volta no fim de semana com a mulher, namorada, sei lá. Por que você não olha mais para a tua moto e pensa, dá para rodar aí mais um aninho, vou juntar mais uma grana? Porque se todo mundo fizer isso, cara, as vendas caem. A venda caindo, vão correr no governo. Se ainda assim a venda continuar caindo, a gente vai forçar aqui. Ou você vai embora, ou abaixa o preço. Vão tentar aumentar o preço novamente? Vão, já fizeram isso. E o que a gente tem que fazer? Deixa tomando pó. Deixa lá. O concessionário é obrigado a comprar aquele mesmo tanto todo mês? Vai encher o pátio. Vai começar a falir concessionário. E aí quando não tiver para quem vender, ou fecha ou abaixa o preço. Simples assim. E a gente não tem que ter medo disso, gente. A mesma indústria que vai embora é a que vem de volta. Um exemplo. Ford foi embora. Demorou um pouco, demorou aí uns 5 anos por aí. A BYD não pegou a fábrica da Ford lá em Camaçari. Não está gerando emprego. Está vendendo os carros dela. Não que eu gosto de carro elétrico, mas está vendendo os produtos dela, está gerando emprego, tudo, né? Se a Volks for embora, vem uma Jaque da vida, vem uma Qingyang, uma Indra, toma um lugar com preço melhor, qualidade maior, conforto para nós maior. E uma coisa também que eu ouvi essa semana que eu sempre pensei, mas eu nunca achei que alguém pensasse igual a mim. Quando você está trabalhando para conseguir o seu dinheiro, para comprar a sua moto, você está vendendo um pedaço da tua vida. Então imagine só. E você está trabalhando
3, 4, 10 meses para você poder comprar uma moto sem gastar com absolutamente nada, só o seu salário. Está pegando o seu salário, colocando uma de lado para você juntar e comprar uma moto. Você já pensou que você está pagando 10 meses do seu salário? 10 meses da tua vida por um bem? 10 meses da tua vida é praticamente um ano. Você acha que uma Sara, por exemplo, vale 10, 20 meses da tua vida? Você acha que uma Vulcan, por exemplo, vale 30, 35 meses da tua vida? São 3 anos que você fica exclusivamente trabalhando para isso? O que você faz em 3 anos? O que você vive em 3 anos? Ninguém pensa nisso, mas é exatamente isso. A gente está dando a vida por uma coisa que não é tão boa quanto poderia ser e não está num preço que fosse compatível com isso. Vamos lá, gente. Esse vídeo já ficou longo, já está com quase 40 minutos. Pensa nisso, tá? Pensa. É bom de vez em quando, não deixa ponto, não vai fazer você desmaiar nem nada parecido, tá ok? Gente, se cuidem de quem vocês amam, não esqueçam de deixar o like, de fazer a inscrição e até a próxima.